Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de filosofia, tá? Eu trouxe para vocês aqui a habilidade que nós vamos trabalhar, EM 13 CHS 501, Ensino Médio, da primeira a terceira série, Ciências Humanas e Sociais, tá? Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempo e espaço, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizam a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Ou seja, não dá para falar em ética sem falar em liberdade. Quando nós falamos em ética, nós estamos falando sobre a conduta do ser humano dentro da sociedade, que ela vai ser diferente tanto no tempo ou no espaço que a pessoa está inserida, tá? Eu trouxe para vocês aqui primeiro uma pergunta, né? Somos livres? O que vocês acham? Nós somos livres ou não somos livres, né? Vou trabalhar com vocês aqui então. Eu trouxe agora uma aula pronta no Canva, tá? Adoro trabalhar com o Canva. Então vem aqui. Liberdade. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meireles. Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade, tá? A ideia da nossa aula hoje é trabalhar as diferentes concepções. Eu trouxe três, tá? Eu acabei trazendo para vocês três concepções, mas nós temos mais, tá? Mas são as mais importantes que a gente acaba encontrando. Três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética, tá? Para falar um pouquinho sobre o determinismo, eu trouxe para vocês uma tragédia que nós já trabalhamos, tá? Do Sófocles, 429 a.C., tá? Que é a tragédia do Édipo Rei, tá? Eu trouxe aqui a novela Mandala, porque quem tem a minha idade já assistiu essa novela, vocês que estão novinhos ainda não, mas é uma novela que retratava a tragédia do Édipo Rei, ou seja, o destino. A vida do Édipo já estava destinada a ser daquela forma. Você não lembra qual é a história? Então peço para você fazer uma pesquisa, porque aqui eu vou falar para você, tá? Um breve comentário, um resumo só. O Édipo, tá? O rei, né? Ele ia ter um filho, que iria chamar-se de Édipo, e esse filho iria destroná-lo, tá? Matar o rei e casar com a mãe. Estava no destino. Quem foi que falou isso? O oráculo, né? Então o rei, com medo, ele manda matar o filho. Só que ele acaba não sendo morto, e você vai ver que no final da tragédia, realmente, né, o Édipo mata o pai, o rei, assume o lugar dele e casa com a mãe, tá? Mostrando pra gente essa ideia de destino, ou seja, aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. E aqui fica um questionamento para você: onde fica a liberdade neste momento, tá? Trouxe também aqui o libertarismo, Aristóteles. Ausência da força que determina. Para o Aristóteles, liberdade é um ato voluntário, e nesse ato voluntário você pode agir por ignorância ou na ignorância. Agir por ignorância é quando você não sabe, tá? Você não sabe colocar o dedo na tomada da choca, então você está agindo por ignorância. Na ignorância é quando você sabe, mas você age da mesma forma. Aí fica a pergunta: houve a ausência da força que determina ou não, tá bom? E eu trouxe também para vocês o Jean-Paul Sartre, tá? Jean-Paul Sartre vai dizer que nós estamos condenados a ser livres. E aí, você concorda? Somos condenados a ser livres? O que o Sartre quis dizer com isso? Jean-Paul Sartre fala sobre a escolha. Toda escolha é nossa. Por isso que ele vai dizer que a liberdade nós somos condenados. Tudo é minha escolha. Vou dar um exemplo para você da pandemia. Daqui a alguns anos nós vamos encontrar alguns alunos que irão falar que ele não aprendeu muito devido à pandemia, né? Ele não tinha os recursos tecnológicos, mas o Jean-Paul Sartre faria uma pergunta para ele: mas você não tinha outros recursos? Você não tinha outras formas de buscar o conhecimento? Tá? Então somos condenados a ser livres. E aí eu deixo duas perguntinhas para vocês aqui, tá? Somos totalmente determinados ou somos totalmente livres? Ou existe algo no meio do caminho, né? E nós vamos trabalhar numa outra aula, que seria a dialética de Hegel, né? Ele vai tentar unir essa ideia do determinismo
né, com a ideia de liberdade, tá bom? Mas na próxima aula eu trago para vocês. Trouxe aqui uma atividade. Qual é a atividade? Eu preciso que você construa um mapa mental, onde você vai apontar para mim as diferenças entre ética e moral, tá? E para a próxima aula, o uso do celular, que nós vamos trabalhar com o aplicativo Nuvens de Palavras. Nós vamos montar as nuvens de palavras. Quando se fala em ética, então a gente tem que pensar o seguinte: qual a relação dessas perguntas com a ética? Quero, posso, devo. Aquilo que eu quero, eu posso? Aquilo que eu quero, eu devo? Quando você percebe que há uma conciliação entre essas três perguntas, aquilo que eu quero, eu posso, devo, parece que a ação é legal. Mas aquilo que eu quero, eu até posso, mas eu não devo. Pense bem se a sua ação vai ser boa para o convívio social. Espero que você tenha gostado. Só relembrando um pouquinho da nossa aula, nós falamos sobre ética, falamos da ética no tempo, da sua presença no tempo e no espaço. Tá? Trouxe para vocês um pouquinho sobre a ideia de liberdade, com a pergunta que você precisa trabalhar agora: somos totalmente determinados ou somos totalmente livres? Ou há um meio termo nesse caminho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, fala para o professor. Nós, professores, precisamos, tá, que você dê esse feedback. Muito obrigado e até a próxima.